você tenha liberdade, tome-a na sua mão. O papel ou o digital. Tome a palavra, se lhe é possível. Tome comigo no livro dos Salmos, Salmo de número 27, Salmo de Davi, minha luz e salvação. Salmo de Davi, verso 4. Quero fazer leitura com você deste verso. Salmo de Davi, Salmo de número 27, verso de número 4. Diz assim: um anseio manifestarei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Eu vou ler novamente para que você fixe bem a palavra. Salmo 27, verso 4. Um anseio manifestarei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Aleluia. Curve comigo a cabeça, se você pode. Pai querido e santo, Senhor, queremos ouvir tua voz. Fala conosco, envia tua palavra, toca na nossa mente, toca no nosso coração, para que a gente possa compreender, para que a gente possa discernir a tua palavra. Envia a tua palavra. Espírito Santo de Deus, trabalha em nós, trabalha na nossa alma e no nosso coração. Fala, Senhor. Pai querido, fala a tua palavra que não volta vazia, mas com propósito ela vem e cumpre o teu querer e cumpre a tua vontade. Em nome de Jesus, assim peço, assim pedimos e te rendemos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, Davi, o autor do Salmo, não só desse, mas de muitos outros. Davi, ele é um personagem extraordinário nas páginas da Bíblia Sagrada. Davi, é tão extraordinária a sua história e o relato acerca de sua vida. Esse relato percorre páginas e páginas, capítulos e capítulos da Bíblia Sagrada. O relato dos seus feitos, o relato das suas experiências com Deus, percorre livros e livros da palavra de Deus. A vida de Davi é tão extraordinária que é incrível, mesmo depois da sua partida para a eternidade. O nome Davi ainda continua sendo uma referência. Nos livros seguintes, nos livros históricos, quando se narra ainda a história do povo de Deus, da nação de Israel, ainda se faz referência a Davi. Quando o rei andava nos caminhos do seu pai Davi, é dito assim, e andou no caminho do seu pai Davi, e não andou no caminho do seu pai Davi. E ainda o próprio Senhor, através dos profetas, ele chega a usar a expressão dizendo: e lembrou-se Deus de Davi, e por amor de Davi, e por causa de Davi, quando o rei errava, quando o rei pecava, quando o rei procedia de forma contrária à palavra de Deus, quando a nação caía, aí a palavra diz: mas o Senhor, por causa de Davi, por amor de Davi. É tremendo isso. É assim, numa linguagem assim, bem coloquial e humana, é para dizer assim, não sei como Abraão não ficou enciumado com Davi, não sei como Jacó
não ficou enciumado com Davi, como Moisés, né? Os outros personagens destacados na Bíblia Sagrada não ficaram com ciúme de Davi, porque a forma, né? Deus ainda vai dizer de Davi, homem segundo o meu coração. Olha, não bastasse tudo quanto, não é? Deus, ele olhava para Davi, fazia através da vida de Davi, ainda diz assim, é um homem segundo o meu coração. E quando ele envia o seu filho Jesus Cristo, ele nasce na casa de Davi, na descendência de Davi. Yoshua ben Davi, Jesus, filho de Davi. A referência de Jesus em carne, o Filho de Deus, ainda passa por Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus, nascido da descendência de Davi, porque é na família de Davi que o verbo vai se fazer carne. Deus vai visitando uma promessa que começa lá no Gênesis, lá quando ele olha para o homem que caiu, para a mulher que caiu e diz, olha, eu colocarei inimizade entre a mulher e a serpente. E do descendente da mulher eu vou levantar uma semente que vai pisar a cabeça da serpente e essa vai lhe ferir o calcanhar. Ali começa uma promessa que Deus está fazendo. Ali começa uma promessa que Deus faz ali no Éden. Promessa que ele visita através de Noé. Promessa que ele vai novamente renovando ali através de Abrão. Quando chama e diz, em ti, Abrão, serão benditas todas as nações da terra. De modo que quando vem Davi, Deus ele vai cumprindo essa promessa. Deus ele vai, de modo que Davi é um tipo de Cristo Jesus. É um tipo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E Davi é esse personagem extraordinário. Esse personagem que Deus o trata de uma forma muito especial. E a gente se pergunta por quê. Não é? A gente se pergunta por quê? Porque nada na Bíblia é por acaso. Por quê? É que Davi, ele parecia ter um acesso tão especial ao coração de Deus, porque Deus disse, se ele cair, eu vou levantá-lo, eu me compadecerei dele, E Davi vai errar, ele não era perfeito, ele peca. O texto sagrado revela também falhas cometidas por Davi, as crises na casa de Davi, mas a verdade é que Davi, apesar de tudo, ele tem uma vida extraordinária. Ele é um rei que marca a nação de Israel. Ainda hoje, Davi, ele é um personagem destacado na vida do povo de Deus. E em toda a terra, onde se conhece a palavra de Deus, o nome Davi é conhecido, e de Davi se fala, e de Davi se conta, e Davi é mencionado. Qual o segredo? Tem que ter algo de especial. E o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, aqui nesse verso de número 4, ele nos revela esses segredos. E eu tive já uma oportunidade aqui, em um tempo bem menor, de trazer o primeiro segredo. E o primeiro segredo é quando Davi, ele diz aqui, um anseio manifestarei ao Senhor. Já no início do verso 4, um anseio manifestarei ao Senhor. E eu te falei sobre contar para Deus, fala para Deus. Davi, ele aprendeu esse segredo e ele tudo colocava diante de Deus. Ele trazia a presença de Deus, os seus problemas. Ele trazia a presença de Deus, as suas causas. Ele trazia a presença de Deus, as suas angústias. O livro dos Salmos testifica de como Davi se comunicava com Deus, como Davi se voltava para Deus. Ele verdadeiramente viveu aquela palavra de Lucas 19:1, quando Jesus fala acerca do dever de orar e jamais esmorecer, de fazer isso de modo contínuo, perseverante, pedindo, batendo, buscando. Davi, ele se voltou para o Senhor e na sua vida ele se colocou diante de Deus. Quando cercado pelos inimigos, quando é dito que ele estava em um lugar elevado e ele é cercado pelos inimigos, ele não tinha como escapar. Saul cerca com os seus soldados, ele não tem para onde fugir, e ele fica ali em um penhasco, ele fica ali em um precipício. Ele se volta para Deus, ele se volta para o Senhor, e os intérpretes dizem assim, que ele diz, eleva os meus olhos para os montes. É nessa hora
que lhe vem inspiração para isso. Quando ele se vê cercado e vê os montes em volta, ele diz: elevo os meus olhos para os montes, eu me pergunto, de onde virá o meu socorro? Ele estava em perigo de vida, ele estava em perigo de morte, ele ali podia ser o seu fim, o seu inimigo, o seu adversário finalmente o encurralou. Elevo os meus olhos para os montes, eu me pergunto, de onde virá o meu socorro? E ele já estava falando com Deus, e ele já profetiza dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Deus vai dar escape a Davi. Sabe, Davi, ele aprendeu esse segredo e ele contava para Deus, ele falava com Deus, ele conversava com Deus. Você precisa praticar este segredo de Davi. Mas hoje, o enfoque que eu quero trazer para você é em cima do segredo seguinte. E o segredo seguinte, depois que Davi diz: o anseio manifestarei ao Senhor, ele diz: e sua realização buscarei. Ponto e vírgula. E sua realização buscarei. O segundo segredo de Davi, o segundo segredo que levou Davi a ter uma vida extraordinária na presença de Deus, é que Davi aprendeu a buscar, mas buscar em Deus. Davi aprendeu a buscar, mas não é buscar em qualquer um, não é buscar em qualquer lugar. Os Salmos diz: uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós, oh glória, nós confiamos no Senhor Todo-Poderoso. Assim como os olhos dos servos e servas se voltam para a mão dos seus senhores, os nossos, porém, se voltam para as mãos do Senhor, nosso Deus. Davi aprendeu a buscar em Deus, e esse é o segundo segredo que eu quero dividir com você. Sabe, quando Moisés e a nação de Israel saem finalmente do Egito, quando finalmente o Egito é completamente derrotado, quando a maior potência militar, e por que não dizer econômica, do mundo antigo, do Oriente Próximo, é derrotada pelo Deus invisível, é derrotada pelo Deus que é maior do que os templos gigantescos que eram edificados pelo Egito, é maior do que Efígie, é maior do que as pirâmides. Deus que é maior que todas as coisas, maior que o sol, maior que a lua, maior que o Nilo, maior que a morte, maior que todas as coisas. Esse Deus poderoso, ele vence o Egito. O povo de Deus finalmente sai, e quando o povo de Deus sai do Egito livre, liberto, sem sabe, quase que diz assim: estamos vivendo um sonho. Nós estamos vivendo um sonho, estamos livres, estamos tendo liberdade para ir, ninguém está nos impedindo, estamos tendo liberdade para ir. Os exércitos de Faraó não estão nos impedindo. Aliás, as pessoas agora pagavam indenização a Israel, as pessoas pegavam seu ouro, sua prata, seus recursos, seus tesouros, e entregavam à nação de Israel, dizendo: vão embora, vão embora, vão embora. Sabe, eles estavam indenizando aquele povo pelo trabalho que eles tinham tido, pelos labores que eles tinham suado ali no Egito, pelo muito que eles tinham sofrido ali na mão dos seus exatores, como diz ali em Gênesis capítulo 3, eles haviam gemido debaixo do jugo de Faraó, dos exatores de Faraó. E quando chega o dia da liberdade, eles não saem de mão vazia, não, ou eles saem com indenização da parte de Deus. Deus faz com que aquela nação que prosperou através do suor do seu povo, agora indenize o seu povo, e eles saem dali carregados com muitos bens, com muitas bênçãos. E eles, quando saem, é dito a palavra que havia dois caminhos para chegar até a terra da promissão, dois caminhos para chegar até Canaã, que estava ao norte em relação ao Egito, estava nordeste, na direção nordeste em relação ao Egito, ao crescente fértil. Quando eles saem do Egito, haviam dois caminhos, um caminho que era rápido, um caminho que era curto, um caminho que era conveniente, e havia outro caminho, um caminho que era demorado, um caminho que era por terra árida, um caminho que era por terra onde não tinha recursos, mas Deus é dito na sua a palavra diz que Deus, ante esses dois caminhos, a palavra diz que Deus não conduz o povo pelo caminho mais fácil. Deus não conduz o povo pelo caminho que aparentemente era mais fácil, aparentemente era mais rápido. E por que que Deus não faz isso? É porque a Bíblia diz, e é verdade, há caminhos que ao homem parecem as melhores coisas da vida, mas o final deles são caminhos de morte. Sempre que alguém lê a palavra e entende que haviam dois
dois caminhos, um fácil, um rápido e outro que era mais difícil, outro que passaria por lugares difíceis. Alguém diz, mas por que é que Deus não levou logo o povo imediatamente? Afinal de contas, eram 3, 4 dias de viagem para chegar ali em Canaã. Por que é que Deus então leva o povo por um outro caminho em um outro tempo? E alguém fica com esses questionamentos, mas a palavra de Deus nos revela que pelo caminho que parecia fácil, pelo caminho que parecia simples, estavam ali os povos do mar que tinham assolado as nações que margeavam o Mediterrâneo, os povos do mar que tinham levado à morte, os povos do mar que tinham levado à guerra, os povos do mar que lutavam utilizando ferro, que lutavam utilizando bronze, as couraças de bronze, as grevas de bronze, os escudos de bronze, as espadas de bronze. Estava nas mãos dos povos do mar, as armaduras pesadas e fortes estavam nas mãos dos povos do mar, a saber, os povos filisteus. E quando Israel passasse pelo caminho mais fácil, daria de encontro com este povo, e haveria guerra, e haveria sangue, e haveria morte. E a Bíblia diz que o Senhor dizendo para que eles não desfaleçam vendo a guerra, para que eles não se enfraqueçam vendo a guerra, porque o povo de Deus, aquele povo que saiu do Egito, não era um povo preparado para a guerra, não eram soldados preparados para a guerra, não eram simples trabalhadores, aliás, eram trabalhadores e trabalhadores escravizados. Então o Senhor os leva por um outro caminho, o Senhor os faz descer ao sul, descendo ali pelo Mar Vermelho, pela península do Sinai, descendo ao sul, e descendo ao sul, eles iam ficando encurralados, descendo ao sul, eles ficavam entre o mar, descendo ao sul, eles ficavam entre as montanhas, descendo ao sul, eles estavam no deserto, descendo ao sul, parecia que eles estavam entrando em uma armadilha que não teria saída. E quando essa notícia chega a Faraó, então Faraó diz, eles estão perdidos no caminho, eles perderam, eles saíram do Egito, mas eles estão perdidos no caminho. O que Faraó não sabia era que quem conduzia eles é aquele que é o caminho. O que Faraó não sabia é que aquele que estava com eles não os deixou só, não os deixaria desnorteado, não. A Bíblia diz, e é verdade, não dorme e não cochila o guarda de Israel. Assim como os montes, diz o salmista, estão em volta de Jerusalém, estão em volta do território de Moriá, onde está o monte de adoração ao Senhor Todo-Poderoso, onde está o templo de Deus. Assim o Senhor está em volta do seu povo, firme, permanece para sempre. Enquanto o Faraó achava que eles estavam encurralados, ele não sabia que havia um cinturão de proteção em volta do povo de Deus, havia um cuidado de Deus. Ele não sabia que maior é aquele que estava com Israel do que os demônios que estavam no Egito. Mas Faraó diz, eu vou agora tomar vingança, eu vou agora tomar sangue, e sedento de vingança, e sedento de sangue, Faraó toma os seus carros e as suas carruagens, os seus soldados e o seu exército, se equipa para a guerra e vai em direção ao lugar onde estava o povo do Senhor. E quando o povo do Senhor olha para trás, querido, é um perigo olhar para trás. Sabe, quem sai do Egito não deve olhar para trás, porque se você olhar para trás, você só vai ver pecado. Se você olhar para trás, você vai ver o vício que você abandonou. Se você olhar para trás, você vai ver a prostituição da qual você saiu. Se você olhar para trás, você verá as trevas de onde Deus te tirou. Olhar para trás não é necessário, é necessário olhar para frente. A palavra de Deus nos diz ali em Hebreus, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando, e essa expressão olhando, que usa o gerúndio na tradução, lá no grego é aforal, e aforal é não olhar do lado, aforal é não olhar para a esquerda, não olhar para a direita, não olhar para trás, mas olhar fixamente para frente. Então, olhando aforal, olhando para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, vai adiante olhando para o caminho, vai adiante olhando para a porta, vai adiante olhando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai adiante olhando para aquele que é a luz do mundo, vai adiante olhando para aquele que é o pão da vida, vai adiante olhando para aquele que é o Salvador,
vai adiante olhando para aquele que é o libertador, vai adiante olhando para aquele que é o divino companheiro do caminho, vai olhando adiante e vendo aquele que é o pastor, o sumo pastor, o bom pastor que cuida das suas ovelhas, vai adiante olhando para aquele que vai à frente. Quando tiro as minhas ovelhas para fora, eu vou adiante delas e elas me seguem, porque elas escutam a minha voz, elas estão olhando para frente, elas estão olhando para mim, e quem olha para frente escuta a voz daquele que fala, escuta a voz daquele que vai na frente, escuta a voz daquele que garante a tua chegada. Não importa se o caminho é apertado, não importa se é um deserto, não importa se é um lugar difícil, não importa se parece que é uma armadilha, Ele garante a viagem, Ele garante a viagem, Ele garante a tua chegada, no lugar da sua presença. Mas Israel olhou para trás, e olhando para trás, eles viram a guerra. Olhando para trás, eles viram os carros de Faraó. Olhando para trás, eles viram o inimigo que se aproximava. E ao olhar para trás, ao ter a visão daqui de baixo, o seu coração derreteu. Ao ter a visão das coisas de baixo, eles olharam para si mesmos e procuraram. Alguém tem uma espada aí? Ninguém tinha espada. Alguém tem uma couraça de bronze aí? Ninguém tinha couraça de bronze. Alguém tem uma greva de bronze para proteção? Não tinha. Alguém tem um escudo na mão aí, um escudo de metal, de ferro, um escudo de bronze para se proteger da guerra? Ninguém tinha escudo. Alguém tem aí um capacete? Alguém tem um arco? Ninguém tinha nada. Eles não tiveram tempo nem de fazer a comida, saíram, não teve tempo nem de preparar o pão direito, sabe? Eles saíram apressadamente, eles saíram rapidamente, não dava tempo de organizar muita coisa nessa viagem, sabe? Então não tinha como ir à guerra, não tinha como batalhar contra o exército profissional de Faraó, que vinha sedento de sangue, sedento de vingança, dizendo: eu alcançarei, eu destruirei, eu derribarei, eu vou vencê-los, eu vou esmagá-los a eles e vou humilhar o Deus deles. E quando o Faraó partia contra eles, aquele povo agora se volta para Moisés, aquele povo se volta para o homem de Deus, o homem que Deus tinha levantado para os ajudar, para os orientar. Aquele homem estava ali no meio deles, homem que Deus dirigia, homem para quem Deus havia se revelado, homem a quem Deus tinha dado a missão. Eles se voltam agora para Moisés e dizem: agora, Moisés, se era para morrer, era melhor morrer no Egito. Se era para morrer, era melhor morrer de maltrato no Egito, mas morrer pela espada, morrer pela guerra. Vamos perecer nós, as nossas mulheres, os nossos filhos. E quando a nação apertava Moisés, e quando eles estavam com medo, temendo a morte, Moisés se volta para Deus. Moisés se volta para o Todo-Poderoso. Moisés, assim como Davi, ele aprendeu a olhar para cima, ele aprendeu a buscar, mas buscar em Deus. Ele aprendeu a buscar, mas não era buscar nos montes, os montes não tinham resposta. Ele aprendeu a buscar, mas não era buscar no mar, o mar também não tinha resposta. Ele aprendeu a buscar, mas ele aprendeu a buscar naquele Deus que é todo poderoso, o Deus santo, o Deus eterno, o Deus que controla todas as coisas, aquele que é soberano, aquele que nada lhe escapa, aquele que é Senhor, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade de quem é o querer, de quem é o efetuar. E Moisés se volta para Deus. Por quê? Porque não tinha escudo com o povo, não tinha lança com o povo, não tinha treinamento militar com o povo, não tinha couraça com o povo, não tinha nada com o povo. Moisés se volta para o Todo-Poderoso. Não havia carruagens de guerra com o povo, não havia, numa visão humana não havia, mas a grande verdade é que quem anda com Deus não anda só, quem anda com Deus não anda desequipado, não. Ele é aquele que coloca um capacete, mas não é um capacete de metal. Ele coloca o elmo da salvação, ele coloca uma couraça, mas não é qualquer couraça. Ele coloca a couraça da sua justiça, ele coloca um cinto que mantém tudo no lugar, mas não é qualquer cinto, é o cinto da verdade. Ele calça os pés daquele que anda com ele, mas não é qualquer calçado, não. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, é luz para o meu caminho. Ele coloca uma proteção no braço
daquele que anda com ele. Mas não é qualquer proteção, não é qualquer escudo feito de metal da terra, feito de metal que pode enferrujar e perecer. Ele coloca um escudo, mas é o escudo da fé. Ele coloca uma espada na mão, é uma espada que tem 2 lâminas, Antigo e Novo Testamento, a saber, a sua palavra, que penetra a divisão da alma e do espírito, de junta e medula, e é apta para discernir aquilo que vai na alma e no coração. A sua palavra que ele falou quando nada existia e disse: haja luz, e houve luz. A sua palavra da qual ele dá testemunho dizendo: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não irá e não tornará para mim inútil, e não tornará para mim infértil e vazia, mas ela irá e ela vai produzir, ela irá e ela vai gerar. Receba a palavra de Deus aí no teu coração, receba a palavra, ela está produzindo, receba essa palavra que ela está gerando, receba a palavra que ela está fazendo, receba esta palavra é verdadeira, e por esta palavra viverás, por esta palavra prevalecerás. Moisés se volta para o Senhor e busca no Senhor resposta. E quando ele busca em Deus resposta, os pensamentos de Deus não são como os pensamentos do homem. A perspectiva de Deus não é como a perspectiva do homem. O homem olha de baixo para cima. E quando a gente olha de baixo para cima, tudo fica maior. Mas Deus é diferente. Deus olha de cima para baixo. Ele é aquele para quem os moradores da terra são pequenininhos, são como formigas, para quem os grandes montes da terra são apenas grãos de areia. Ele olha de cima para baixo, ele é soberano, ele é o Altíssimo. E quando Moisés se volta para Deus, ele recebe a perspectiva de Deus. E Deus fala com Moisés, porque quem busca no Senhor, encontra no Senhor. Quem se volta para o Senhor, encontra no Senhor resposta. Ele diz a sua palavra, ele nos revela na sua palavra. Segundo Crônicas 7,14, fala de buscar a Deus, e buscar em Deus resposta, e buscar a face de Deus. E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos dos céus, o ouvirei, perdoarei os seus pecados, e eu curarei a sua terra. Quando o homem se volta para Deus, quando o coração do ser humano se volta para o Senhor com desejo de Deus, quando busca com toda a sua alma, quando busca com o coração inteiro, completo, quando ele vai deixando todas as coisas que o impedem a presença e se volta inteiramente para a presença, o Senhor contempla, o Senhor o escuta, e de Deus vem resposta. Jeremias, no capítulo 29, versículos 12 e 13, vai dizendo que nós devemos buscá-lo assim, com inteireza de coração. Então me invocareis, Jeremias 29, 12 e 13, então me invocareis e chegareis a mim. Aleluia. É preciso buscar, mas buscar ao Senhor. É preciso se chegar, mas se chegar ao Senhor. Sabe, chegar bem perto da presença. Você tem acesso. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Você pode se aproximar de Deus pelo novo e viva o caminho que Ele abriu, que vai além do véu, caminho que tira toda a barreira. Vai pelo caminho, chega perto do Senhor nessa manhã. Então me invocareis e chegareis a mim para orar. E eu, é o Senhor aqui, não é qualquer eu, é o eu com E maiúsculo. E eu vos darei toda a minha atenção. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós chamamos a atenção de Deus. Deus, ele se volta porque ele vê um coração desejoso da sua presença. Deus, ele para, ele presta atenção. Ele está prestando atenção nessa manhã no teu pensamento. Ele está prestando atenção nessa manhã nas tuas indagações. Ele está prestando atenção nessa manhã nos sentimentos da tua alma. Ele está prestando atenção nessa manhã no que vai lá dentro da tua alma. Ele está prestando atenção em você. Os olhos do Senhor estão sobre você, os ouvidos do Senhor estão atentos ao teu clamor, estão atentos à tua oração. Ele está recebendo a tua oração, ele já tem recebido a tua adoração. Ele contempla nessa manhã a tua vida. Oh, aleluia. Então me invocareis e eu vos darei toda, oh glória,
recebe toda a atenção de Deus agora. Sente toda a atenção de Deus na tua alma agora. Sente toda a atenção de Deus nesse lugar que você está. Vós, versículo 13, me buscareis. Olha, o segredo é buscar em Deus, é buscar a Deus. Davi praticou esse segredo, Moisés praticou esse segredo. Vós me buscareis e me encontrareis. Quem busca, acha. Quem busca, acha. Se você buscar a Deus, você vai achá-lo. Se você buscar o Todo-Poderoso dessa manhã, você vai ter um encontro com Ele. Se você buscar o Senhor nessa manhã, Ele vai se revelar para você. Se você buscar a Deus com interesse de alma e coração, você vai encontrar a Deus. Oh, aleluia. E vós me buscareis e me encontrareis. Buscar a Deus não é uma busca inútil. Buscar em Deus não é uma busca em vão. Não, quem busca a Deus encontra o Senhor. Vós me buscareis e me encontrareis. E ele diz, quando? Quando me buscardes com todo o coração. Você tem que buscar a Deus, mas buscar somente a Deus. Se você buscar a Deus e buscar com a criatura, se você buscar a Deus e buscar com a falsa divindade do lado, se você buscar a Deus, mas buscar com um ídolo do lado, se você buscar a Deus, mas buscar utilizando um mediador, uma medianeira, um padroeiro, uma padroeira, você não vai encontrar a Deus. É preciso buscar a Deus, mas com o coração colocado tão somente em Deus. Volta-te para o Senhor. E se você disser, mas eu preciso de um mediador, a Bíblia diz que há um só Deus, 2 Timóteo 2:5, e um só mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, que também é Deus. Deus é mediador de Deus. Deus é mediador de Deus. Deus é mediador entre você e Deus. Não há criatura, apenas Deus. Por isso, busca o Senhor com todo o teu coração. Busca somente ao Senhor. Te volta para o Criador e busca, que você vai encontrá-lo. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes com todo o coração. Sabe, buscar a Deus. Volta-te para o Senhor. É o que fez Moisés. Quando o povo disse, Moisés, e agora? Ele voltou-se para o Todo-Poderoso. E quem se volta para o Todo-Poderoso recebe a perspectiva de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos fala de buscar em Deus aquilo que é importante. Lucas, no capítulo 15, é o capítulo dos achados e perdidos da Bíblia. Lucas capítulo 15, versículo 4 e versículo 8, Jesus falando, ele diz assim, qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 lá no campo e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? Qual dentre vós? Eu tenho 100 ovelhas. É um bom rebanho. Mas quando, sabe, uma dessas ovelhas se perde, quando uma dessas ovelhas desaparece, ele diz, qual dentre vós que tendo 100 ovelhas, ao desaparecer uma, não deixa as 99 no campo e vai em busca da que se desgarrou? Mas você diz, mais uma, eu tenho 100, perdi apenas uma. Mas Deus é diferente. Para Deus, cada ovelha é única. Para Deus, cada ovelha é especial. Para Deus, cada ovelha é digna do seu amor e de toda a sua atenção. Porque Deus, de João 3,16, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, cada ovelha, que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para Deus cada ovelha é preciosa. Para Deus cada ovelha é única. Há uma festa no céu por um só pecador que se arrepende, mais do que por um rebanho de 99 que pensa não precisar da salvação de Deus. Você é especial. Receba a palavra. Você é especial para Deus. Você é único para Deus. As tuas digitais Ele desenhou de maneira específica. Não há uma digital igual à tua. A íris do teu olho Ele fez de modo específico. A tua maneira de falar, a tua maneira de andar, a tua maneira de ser, a tua personalidade é única. Você é uma pessoa única. Deus te fez único no meio de 8 bilhões. Você é único. Você é único para Deus. E Ele te dá nessa manhã
toda a tua atenção. Você é importante, e a palavra nos diz que quando algo é importante, a gente precisa procurar o que é importante, a gente precisa buscar aquilo que é importante, e é isso que esse pastor está fazendo. Ele está em busca daquilo que é importante. Versículo 8 diz: ou ainda, qual é a mulher? Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia? Olha, perdendo a delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Sabe, quando a gente está num lugar escuro, a gente pode perder as coisas. Quem anda em trevas, quem anda em um lugar escuro, quem anda em lugar sujo, pode perder as coisas. É verdade, é o caso dessa mulher. Ela estava em um lugar tenebroso, ela estava em um lugar de trevas, ela estava em um lugar escuro, ela não conhecia a luz do mundo, e perdendo algo importante. O que é que eu faço para encontrar aquilo que é importante para a minha vida? O que é que eu faço para encontrar a minha paz? O que é que eu faço para encontrar na minha vida a salvação de Deus? O que é que eu faço para ter Deus na minha vida? O que é que eu faço para viver os meus sonhos junto com os sonhos de Deus? O que é que eu faço para eu ter uma vida extraordinária como Davi? O que é que eu faço para ter uma vida extraordinária como os servos de Deus? Você precisa sair das trevas e vir para a luz. Jesus é a luz do mundo, João 8,12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. A mulher acendeu a luz, acende a luz do teu coração. Lâmpada para os meus pés é a palavra, luz para o meu caminho. Receba a palavra, creia na palavra, encha a tua alma com a palavra. Escondi e guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Encha a tua vida com a palavra guia, a palavra dirige, a palavra orienta, a palavra esclarece, a palavra liberta, a palavra gera vida, a palavra cura, a palavra transforma, a palavra opera, a palavra faz. Creia na palavra, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não tornará para mim vazia, mas ela vai e ela cumpre na tua vida o querer e a vontade de Deus. A mulher acendeu a casa. E diz a palavra que, procurando o que é importante, procurando a dracma perdida, ela perdeu, mas acendeu a candeia, deu o primeiro passo. Ela varre a casa. Varrer casa. Eu vou te dar uma lição que eu aprendi quando criança, quando mamãe me ensinou a varrer casa. Mamãe me chamou e disse: você vai varrer a casa. E eu peguei a vassoura e ela disse: agora aprende uma coisa, meu filho. Varrer casa não é por baixo, não começa por baixo, começa por cima. Como é, mamãe? Você começa varrendo por cima, porque é por cima que está a teia de aranha. Ô glória, tinha uma laje lá, e de fato, lá no cantinho tinha umas teias de aranha, tinha um negócio lá. Você começa por cima, meu filho. Depois que você varrer por cima, aí você vai começar pelos cantos da casa, varrendo dos cantos para o centro. Querido, quando você quer limpar a casa, ô glória, a morada do coração. Teu coração é uma morada. O que é que habita no teu coração? Pode habitar a Deus. Jesus, ele disse: aquele que me ama faz a minha vontade. E eu e o Pai iremos até ele e faremos nele morada. Mas é na vida daquele que faz a vontade de Deus. Ele se torna morada de Deus. Paulo diz que nós somos templo do Espírito de Deus, que habita em nós. Querido, mas quando a casa não é habitação do Espírito de Deus, ela é habitação das trevas. Quando Jesus disse que aquele que deixa o caminho, que se afasta, os demônios vêm, o demônio que antes oprimia volta, e ele arruma mais 7 piores que ele para ocupar a casa. Então a casa fica entulhada, a casa fica suja, a casa fica enlameada, a casa fica fedendo, a casa fica mal cheirosa, ela fica contaminada, a casa está suja. E para poder limpar a casa, tem sujeira em cima e tem sujeira embaixo. Mas para poder dar certo, você precisa limpar em cima. Começa limpando por cima, porque se você limpar embaixo e não limpar em cima, parece que está limpo, mas não está. Parece que resolveu, mas não resolveu. Em cima está cheio de ácaro, em cima está cheio de teia de aranha. É preciso primeiro resolver em cima. E sabe o que é a sujeira de cima? A sujeira de cima permite que em cima seja embaixo e fique toda a casa limpa. Quando você limpa a sujeira de cima, começa a dar certa limpeza da casa. Por isso a palavra de Deus nos diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Deus é de cima, mas se confessarmos os nossos
nossos pecados, confessa o teu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é fiel, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Deus é justo, mas eu sou pecador, mas Jesus pagou o preço pelo pecador. Por isso Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ainda que o pecado seja uma mancha terrível, mas lavado no sangue, mais alvo que a neve serás. É a limpeza que começa de cima, é o conserto com Deus. Limpa em cima, começa a limpar o teto que está sujo, começa a limpar e a casa vai começar a ficar limpa. Aí você limpa em cima e limpa embaixo, resolve em cima, resolve a sujeira em cima e vai resolver também a sujeira aqui, ó, com ele, com ela. Vai sair do engano, vai deixar a mentira, vai parar de fazer coisa errada, vai deixar de ser maldição na sociedade e vai ser bênção na família, vai ser bênção no trabalho, vai ser bênção na escola. Aonde chegar, alguém vai olhar e vai dizer: ele mudou, ela mudou, ele mudou, ela mudou, ele agora não é mais uma maldição, ele é uma bênção. Não anda mais ébrio pelo caminho, mas foi transformado, foi regenerado. Ele não se parece mais com o que ele se parecia, ele agora se parece com Deus, ele se parece com Jesus, ele mudou, ela mudou. Aquilo que é importante é preciso ser procurado, é preciso ser buscado. Oh glória, a mulher limpou a casa, acendeu a luz, limpou a casa, e ela assim procurou o que era importante, varreu a casa e procurou diligentemente. Sabe o que é procurar com diligência? É procurar com cuidado, é procurar, sabe, com técnica, é procurar de modo persistente. Persiste no caminho, persiste na presença de Deus, persiste na busca de Deus dessa manhã. Busca em Deus, pede, busca, bate, te agarra com Deus como se agarrou Jacó, aleluia, e disse: eu não te largo. Te agarra com Deus nessa manhã e procura diligentemente até encontrá-la. Você tem que ter propósito. Quem busca em Deus tem que buscar com propósito. Você não pode buscar a Deus, sabe, com aquela coisa assim: eu estou buscando, aquela forma religiosa de buscar. Sabe, aquela forma desapaixonada, aquela forma mecânica, aquele mantra mecânico, aquela coisa repetitiva, aquela coisa cansada. Não, você precisa buscar o Senhor, mas é buscar com toda a paixão, é buscar com todo o coração, é buscar com todo o amor, é buscar com a certeza que você vai encontrar, é buscar com a certeza de que aquilo que você busca em Deus é importante para a tua vida e que do Senhor vem suprimento, do Senhor vem resposta. Assim diz o Senhor a você que já começou a buscar: está vindo provisão do céu, está vindo resposta de Deus. Para você que está batendo, para você que está buscando, Deus está mandando resposta, o resultado na tua busca nesta manhã. Jesus fala ainda de buscar, mas buscar o melhor de todas as coisas, porque a gente busca o que é importante, mas no meio de tanta coisa importante existe aquilo que é a mais importante de todas as coisas. Aleluia, oh glória. Alguém busca a Deus porque quer bênção, alguém busca a Deus porque quer cura, alguém busca a Deus porque quer prosperidade. Tudo isso é bom. Jacó também começou assim. Jacó, quando se encontrou com Deus, ali no Gênesis, salvo engano, na altura do capítulo 28, 28, ele vai dizer ali, quando ele dorme, tem uma visão que aquele lugar estava a presença de Deus. Ele não percebia, ele não tinha entendido, mas ali estava a presença do Senhor. E quando Jacó tem essa visão da presença, ele disse: esse lugar é terrível, esse lugar é tremendo, aqui está a presença de Deus. E ele faz uma aliança com Deus e ele diz: Senhor, se o Senhor me der roupa para vestir, se o Senhor me der calçado para calçar, se o Senhor não me deixar passar fome, mas me alimentar, suprir a minha vida, se o Senhor for comigo nesse caminho, for meu companheiro, e me conduzir em paz, me livrar da guerra, e prosperar o meu caminho, olha, o Senhor então, se o Senhor me der essas coisas... E Deus estava só olhando. Mas novo crente é assim, sabe? Novo crente, ele não sabe tudo sobre Deus. E Deus tem paciência, Deus é amoroso. E ele ouviu Jacó: aí se o Senhor me der essas coisas todas aí, proteção, vestido, roupa, agasalho, prosperidade, só as coisas da terra, fazem parte da vida. Aí ele diz: olha, aí o Senhor será o meu Deus. E tem mais:
De tudo que o Senhor me der, eu vou dar o dízimo. A gente vai ser sócio. E na hora de rachar aqui o resultado, eu fico com 90 e o senhor com 10. Você quer ser sócio de Jacó, Kennedy? Hein, Kennedy? Quer ser sócio de Jacó? Eu fico com 90 e você com 10. Então, e Deus aceitou. Oh, glória, por amor de Jacó. Deus nos ama, amados. Oh, aleluia, não leve em conta a nossa ignorância, as nossas limitações, a nossa percepção limitada em entender quem é Deus. E os propósitos de Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Quando buscamos em Deus, precisamos entender que há algo muito mais importante que as coisas. Deus vai além das coisas, Deus vai além do pão nosso de cada dia, Deus vai além da roupa nossa de cada dia, Deus vai além do abrigo nosso de cada dia, Deus vai muito mais e além do que pedimos e imaginamos, diz a palavra, segundo o seu poder, que nós opera ali em Efésios, capítulo 3, versículo 20, se eu não me falha a memória, é a referência dessa palavra, mas o Senhor Jesus fala de buscar aquilo que é a melhor de todas as coisas. Lucas 10, 41, 42, ele vai dizendo no versículo 41, orientou-lhe o Senhor. Receba a orientação de Deus agora. E ele está falando com Marta. Orientou-lhe o Senhor. Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas razões. Eram as coisas daqui, o agasalho, a roupa, o calçado, tudo, todas as coisas fazem parte da vida e são necessárias. Mas a Marta ficava ansiosa, a Marta ficava aflita. Oh, aleika mendagash, eleu gandalai. Ela não aprendeu com o lírio do campo, que se vestia com aquilo que Deus lhe dava, com muito mais beleza que Salomão. Ela não aprendeu com o pardal e a andorinha, que fez ninho na casa de Deus. Oh, aleluia! E Deus cuida do pardal e da andorinha sem que ele estoque nada, sem que ele se preocupe com o dia de amanhã, porque o pardal confia somente em Deus, no seu provedor e no seu Criador. Marta não sabia que para Deus ela era importante, mais ainda, ela era mais importante que o pardal, mais importante que a andorinha. Você é mais importante que o pardal, você é mais importante que a andorinha, você é importante para Deus. Marta, você anda ansiosa, olha, lança sobre ele, diz o apóstolo Pedro, toda ansiedade, ele tem cuidado de você. Oh glória, lança, pega essa carga pesada, lança sobre ele, em nome de Jesus. Seja livre, essa carga vai te levar à depressão, essa carga vai te levar à angústia, essa carga vai adoecer o teu coração. Lança sobre ele, você não está só. Busca nele nessa manhã segurança, busca nele nessa manhã provisão, alívio. Ele cuida de você, conta com ele. Anda ansiosa, Marta. Aí, versículo 42, ele diz: todavia, olha, Marta, uma só coisa é necessária, uma só é a mais importante de todas as coisas, uma só é o segredo de Davi, uma só é a mais importante para você ter uma vida extraordinária em Deus e com Deus. E ele diz: Maria, tua irmã mais nova, Maria, a menina, a garota da casa, Maria, pois escolheu a melhor de todas. A Marta escolheu ser ansiosa, a Marta escolheu viver debaixo de ansiedade, a Marta escolheu viver debaixo de aflição, preocupada com o dia de amanhã, preocupada como será o dia de amanhã. A Maria não. Ela aproveitou, disse: eu quero aproveitar a presença dele aqui. Ele está presente, eu vou me sentar aos pés dele, eu vou dar minha atenção somente a ele. Eu sei que ele é meu amigo, ele vai ser meu amigo a partir de hoje, ele vai andar comigo no dia de amanhã, e o que quer que me espere no dia de amanhã, eu tenho ele, eu conto com ele, ele vai estar com você. Ele passou com você todo o ano de 2022, janeiro está chegando, fevereiro vem por aí. Alguém está preocupado com o que vai acontecer, alguém está preocupado como será. Não te preocupas, mas saiba que ele está com você, ele estará com você, ele vai na frente. Quando eu tiro as ovelhas para fora, eu vou na frente, ele vai na frente e elas me seguem. Vai seguindo ele, vai olhando para ele. Corra com paciência, creia, quem corre com ele não precisa correr sem paciência, ansioso. Você corre com paciência, a carreira do maratonista, oh glória, corre com ele. E se eu cansar na corrida, como é que vai ser, pregador? Te preocupa não, ele te ampara, ele coloca no ombro aqui, ó,
Ele coloca, a palavra diz que o amado vai nos ombros, o amado se cancela e bota nos ombros, e se dormir, vai cochilar nos ombros, e enquanto você dorme, ele vai com você. Creia no cuidado e na proteção dele sobre a tua vida. Busca ele. A mais importante de todas as coisas é a sua presença. A mais importante de todas as coisas é o relacionamento com ele. A mais importante de todas as coisas é aprender dele. Aprender da sua pessoa, estar com a sua pessoa. Aleluia, ele está presente aí com você. Desfruta a presença dele. Mas tem uma tempestade, tem problema não. Tempestade faz ele dormir no barco. Sabe, quando os discípulos estavam preocupados com tempestade, Jesus estava no barco e a tempestade fazia ele dormir. Oh glória. Ou a tempestade estava fazendo assim, no barco, olha. Pegou o barco, botou no braço assim, como Jesus estava cansado. Aí a tempestade diz, ele é o meu Deus. O vento disse, ele é o meu Senhor. Ele está cansado, vamos balançar o barco. Aí pegou o barco assim, o barco dos discípulos começou a fazer assim, e ele dormia. E os discípulos preocupados, ansiosos, por quê? Porque os discípulos ainda não eram profundos nele. Os discípulos ainda não tinham profundidade nele. Vai afundar, vai afundar. Estavam ansiosos como Marta e se voltam para ele na popa do barco. Senhor, socorre. Aí Jesus diz, você é homem de pouca fé. Tempestade, tá bom, para. Glória, para, te aquieta. Barco que tem ele não afunda. Desfrute a presença dele na tua vida. Lança sobre ele todo o problema, toda ansiedade. Ele é a coisa mais importante na tua vida. Aleluia. Desfrute a sua presença, porque há de mais coisas. Você vai aprender. Marcos capítulo 6, versículo 33, fala de buscar. Mas buscar a primazia e aquilo que é a coisa mais importante. Sabe o Caterpillar? Eu vou falar do Caterpillar, Kennedy, do irmão Caterpillar. O irmão Caterpillar tinha uma oficinazinha, Kennedy. Ele era mecânico, não fez engenharia, não fez faculdade. Mas o irmão Caterpillar, ele aprendeu a buscar a presença de Deus. Ele fez de Deus o seu tesouro. Ele convidou a Deus para a sua vida. E ele disse, Senhor, me abençoa, porque os meus recursos são poucos. O meu dízimo é pequenininho. Se for alimentar o pastor, coitado, vai morrer de fome. Ele disse, Senhor, me abençoa. E durante a guerra, apareceu ali uma licitação para trabalhar com as forças armadas. E o Caterpillar, que não tinha engenharia, que era dono de uma oficina, ele pegou aquele edital do governo americano e ele disse, isso é uma porta que Deus está abrindo. Deus está abrindo portas aqui nessa manhã para você. É porta específica, é porta para você passar. Ele tomou aquela licitação, apresentou a Deus e se candidatou e apresentou a sua empresa, e sabe, Deus o fez prevalecer, ele venceu a licitação, e aí começou a bênção de Deus na vida do Caterpillar, que aprendeu a dar tudo a Deus. Ele entregou tudo a Deus, a sua vida, os seus bens, tudo quanto possuía, ele colocou nas mãos de Deus. Ele entendia, Deus é mais importante que o ouro, Deus é mais importante que o carro, Deus é mais importante que a casa, Deus é mais importante que o apartamento de cobertura, Deus é mais importante que todas as coisas da vida. Aleluia! E toda vez, querido, que o Caterpillar assinava um contrato, ele botava o nome dele e botava Mateus 6,33. Mateus 6,33. Assinava um contrato, Mateus 6,33. Que diz a palavra, buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus, a coisa mais importante, presença de Deus, a comunhão com Deus. Busca a presença de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça é Cristo Jesus o Senhor, que pagou preço para resgatar você do pecado e da morte. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, essas outras coisas que você se preocupa, que te deixa ansioso, que te deixa aflito com o dia de amanhã, Deus vai acrescentar. Recebe aí, recebe acréscimo de Deus aí. Vai buscando a presença, que Deus vai garantindo as outras coisas. Busca aquilo que é mais importante primeiro na tua vida. Glória! Vem andar com Deus, Brasil! Aleluia! João 4,
Verso 20 e 23 vai dizer que buscar o Deus das bênçãos e não as bênçãos de Deus. Reforçando esse mesmo pensamento. E eu quero trazer para você a palavra, é Jesus falando aqui com a samaritana, lá na beira do poço de Sicá, o poço de Jacó. Jesus dizendo para ela, João 4, 20, diz assim, nossos pais, é a samaritana falando com Jesus, nossos pais adoravam sobre este monte. Mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Essa mulher estava preocupada com o lugar de adorar, com o lugar de buscar. Ela achava que a presença de Deus dependia do lugar. Oh, glória! Sabe o Deus que opera em Rio Largo? Ele opera aí onde você está. Ele não é limitado por lugar. Oh, glória! Rei Iquinalabocé, o muçulmano, ele tem que ir a Meca, mas você não precisa ir a Meca. Deus está aí. Dela soma camanaio quenteleia rabacai. Eu soquipolobossou alabaqué menaio quemelash reidolou a ceia. Não adianta ir a Jerusalém procura ele, porque se você chegar no túmulo dele, está vazio. E tem uma plaquinha te avisando, viu? Não está aqui. Lá eu camanalaceia, camenaio comonai, cacheidahai, do not is here. Não está aqui. Exorrected. Ele ressuscitou. Não está aqui. Ele ressuscitou. Você vai encontrá-lo bem aí pertinho de você. Oh, glória. Busca a sua presença. A mulher estava preocupada. Nossos pais adoravam sobre esse monte, mas vós, judeus, dizeis Jerusalém é o lugar. Versículo 21, Jesus diz para ela, declarou Jesus a ela, mulher, podes crer-me, você pode crer no Senhor e na sua palavra? Está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 22, vós adorareis o que não conheceis. Vem conhecer a Deus. Oh, glória, não de ouvir falar. Já dizia, eu te conhecia de ouvir falar, Senhor. Você está ouvindo falar do Senhor. Mas é mais importante ainda você ter revelação pessoal de Deus. Dela, Ramanash, oh glória! E conhecer o Senhor. E poder dizer como Jó, eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar. É Jó 42. Mas agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho experiência pessoal contigo. Agora eu descobri que eu preciso buscar a coisa mais importante, a tua presença. Aí Jesus vai dizendo para essa mulher, vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Oh glória, porque a salvação vem dos judeus. Oh aleluia. Deus utilizou a nação de Israel como caminho inicial para trazer Jesus Cristo até você. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, é hoje, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Busca a coisa mais importante, essa coisa é o Senhor. Por isso, queridos, quando o povo de Deus, assolado por Faraó, assolado pela guerra, buscou em Moisés resposta, Moisés buscou a Deus. Oh, Demeia, Laio. E Deus falou com Moisés, Ele está falando contigo. Moisés, o que é que você tem na mão? Aí Moisés olhou, não era um fuzil AR-15. Moisés olhou, não era um canhão. O que é que você tem na mão, Moisés? Não é uma bomba atômica. O que é que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado de madeira, um cajado velho, Senhor, de madeira. Oh, glória a Deus. Um cajado que só serve para apacentar o bicho mais manso da terra, a ovelha. Cajadozinho de madeira, ressequida. Oh, Deus usa as coisas que não são e confunde as que são. Manda aquela. O mundo quer força. O mundo quer aparência. Deus não precisa de aparência. Ele opera, meia comanda lá, porque é dele o querer e o efetuar. Oh, aleluia. Recebe a presença de Deus onde você está. Oh, glória. Deus não precisa de grandes movimentos para fazer. Não, basta uma palavra. O que é que você tem na mão, Moisés? É um cajadinho de madeira, Senhor. Se bater assim, quebra. Aí o Senhor disse, pois esse cajado não é mais cajado, Moisés. Esse cajado agora é uma chave. Oh, glória. Meia, ré, vai até o mar. Mas, Senhor, o mar vai me afogar. Vai não, esse mar não é mais mar. Esse mar agora é uma porta.
Ô glória! Senhor, e a marola, a onda vai me molhar? Vai não, essa onda agora é uma fechadura. Pega o cajado e toca na fechadura. Ô dela, sou a gandalá. Isso é um ato de fé. Ô glória! E o mar vai abrir, a porta vai abrir, a porta vai abrir. Exercita a tua fé. O que é que você tem aí? Você tem fé? O crer vem pelo ouvir a palavra. A tua vida muda hoje. Toca, toca, toca no mar da vida, toca no mar da tempestade, toca no mar do impedimento, toca naquilo que te impede o avanço, ainda que o inimigo esteja no teu encalço, ainda que ele tenha vindo para matar, roubar e destruir, mas te volta para o Deus Todo-Poderoso. Ainda que você esteja sem saída, Jesus é a saída. Ainda que você não veja escape, Jesus é o teu escape. Volta-te para Ele, deposita nele agora a tua vida, entrega a tua vida a Ele, confessa a Ele teu Senhor, confessa a Ele como teu Salvador, entrega o teu caminho ao Senhor, diz o salmista. Confia, confia, confia nele e Ele fará, e Ele vai operar. Busca a presença de Deus agora onde você está. Deus vai te libertar, Ele vai te tirar do vício, Ele vai te tirar da droga, Ele vai te tirar do pecado, Ele vai te tirar das garras da morte, Ele vai te libertar nessa manhã, Ele vai operar em você. Toca pela fé, toca pela fé, toca em Deus pela fé. Busca o Senhor nessa manhã. E quando Moisés toca, o mar se abre. E a abertura é tão séria que até a lama, Kennedy, ficou durinha. Porque eles iam passar com carroça, a carroça ia afundar. Mas quando Deus faz, irmãos, Ele faz tudo perfeito. O fundo do mar virou um asfalto, prontinho para o povo de Deus passar. E quando o povo de Deus passou, e Faraó dizia, aonde eles passarem eu também passo. Passa o que, Faraó? O próprio Senhor, Ele fez divisão, diferença entre o seu povo e Faraó. E Deus ficou no meio, oh glória, entre você e quem te persegue, entre você e o que te aflige, Omeia, Reia, Gás, entre você e o que te escraviza. Se você constituir Ele como teu Senhor e Salvador, se você buscá-lo, Deus vai ficar. Oh glória. Debi calash. Eia eu irega e bedecoa. Meneia, vencer você fora de Deus é fácil. Lutar contra você sem conhecer a Deus é fácil. Abater você e a sua casa, seu casamento é fácil. Te lançar no vício sem Deus é fácil. Agora o negócio muda quando você faz como Davi. Quando você aprende a contar para Deus e a buscar em Deus. Tebi comanda labasteia. Eita glória. Iria rainere redá. Manare colosseia. Pode vir um exército contra ti. Marrabé. Deus vai desbaratar o exército. Maná. Pode vir por um caminho certo, mas vai ser dispersado por 7. Ele diz, minha é a guerra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo e diz, fica quietinho aí e saiba que eu sou Deus, que sou exaltado entre as nações. Ele é Deus que pega a tua causa, constitui Ele teu advogado, Ramae, constitui Ele teu juiz, Tecandelaia, constitui Ele teu Senhor, porque hoje Ele muda a tua história, hoje Ele muda a tua vida, para te dar uma vida extraordinária. Não é uma vida de escravo no Egito, mas é uma vida de liberdade na sua presença. E esse mar você vai atravessar e vai cantar o canto da vitória, o canto de alegria, o canto de salvação lá do outro lado. Oh glória! Eu encerro por aqui, meu querido, mas te convido nessa manhã a buscar a Deus, a buscar em Deus resposta, a buscar em Deus salvação, a buscar em Deus a transformação que a tua vida precisa. Aprende esse segredo nessa manhã. Busca o Senhor. Eu te convido, você que ainda não buscou a Deus, você que ainda não constituiu Jesus Cristo em uma aliança como Senhor e Salvador da tua vida, a fazê-lo agora. Escreva no chat. Nós temos aí 1 minuto, dá tempo.